Glória a Deus. Queridos, eu quero muita alegria nessa noite especial, cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por essa noite tão abençoada, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui na sua presença, reunidos nesta quinta-feira, para adorarmos aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidá-los para nós fazermos a leitura de um texto da palavra de Deus essa noite, por favor. É um texto bem conhecido, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, o verso de número 5 e o verso de número 6. Eu quero glorificar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, retornar aqui. É uma alegria e uma satisfação que Deus possa continuar abençoando a vida de toda a igreja de uma forma poderosa e especial. Pastor Diego, obrigado mais uma vez pela confiança, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, sua família, este ministério. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado a cada dia aqui neste lugar. Eu estou acompanhado pelo pastor Carlos Isaías, que é um amigo nosso lá de Brasília, também pregador também da palavra de Deus, e ele hoje não tinha nenhum compromisso, veio comigo, porque hoje também nós já estamos concluindo nossa estadia aqui em São Paulo e retornando para Brasília. Então, já estamos seguindo viagem de volta, e é bom ter a presença dele, a companhia dele conosco aqui, adorando o nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos orem por nós, também, para que o Senhor nos conduza em paz no nosso retorno. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, queridos, verso 5 e o verso 6, diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, estes lhes chegavam as vasilhas e elas enchia. Sucedeu que, cheias todas as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Amém? Deus abençoe, podem sentar, muito obrigado. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão acompanhando aí de casa, através da transmissão, que Deus possa também abençoá-los poderosamente. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, como eu disse aos irmãos, é um texto muito conhecido. Todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, com certeza conhecem, já leram, já ouviram, já foram ministrados a respeito deste relato bíblico, que nos conta a respeito de um milagre realizado por Deus, através da vida do profeta Eliseu, em favor desta família que está enfrentando um momento de crise, de adversidade. Este milagre, ele acontece nos dias dos reis de Israel. Eliseu é o profeta que vai substituir um dos maiores profetas que existiram em Israel, o profeta Elias. E Eliseu, ao se tornar o substituto de Elias, ele também se torna o líder daquilo que nos seus dias era conhecido como a escola de profetas em Israel. Escola esta que tem início ainda nos dias do profeta Samuel. Depois tem Elias como sendo o seu sucessor, e agora está sob a liderança do profeta Eliseu. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque este texto nos fala sobre um homem que fazia parte desta escola de profetas. Este homem, ele era servo, ele era discípulo do profeta Eliseu. Porém, esse homem morre, deixa uma grande dívida, e esta mulher não tem condições de pagá-la, de quitá-la, ao ponto de que o credor está na sua porta para cobrar a dívida e quer levar os seus filhos para serem escravos. Esta mulher se vê diante deste cenário, onde ela já perdeu o seu marido, não tem condições de quitar esse débito, esta dívida que ele deixou, e agora ela está sendo ameaçada de perder aquilo de precioso que lhe restou, que são os seus 2 filhos, aquilo de maior valor, aquilo que ela ama. E o que este credor está fazendo, na verdade, ele está amparado pela lei da época, porque pela lei do Brasil, de acordo com a nossa Constituição, isso é incabível, não tem a menor possibilidade que isso aconteça, porque ninguém pode levar um ente querido nosso para pagar uma dívida deixada por alguém. Mas, pela lei de Moisés, existia um precedente que se um homem morresse
e tivesse algum filho do sexo masculino, ele deixando uma dívida, este filho poderia ser levado para ser escravo, para trabalhar por um período de até 7 anos, ou então até que a dívida fosse quitada. Aí este filho seria liberto. Porém, nos dias que esta mulher está com esta situação, com esse credor batendo na sua porta, querendo levar os seus filhos, amparado pela lei da época, ela resolve tomar uma atitude, porque ela não quer abrir mão daquilo que lhe sobrou, que lhe restou. Ela não quer que a sua família seja destruída por completo e a sua história se acabe. Então ela vai até aquele que é o representante de Deus em Israel. Ela vai falar com Eliseu. Quando ela fala com Eliseu, ela recebe da parte de Deus o direcionamento daquilo que ela precisa fazer, e nós vemos que através de uma intervenção divina, sobrenatural, o milagre acontece. Daqui a pouco, esta casa que não tinha nada, passa a ter tudo. Essa casa que estava faltando, agora vai ter sobrando. Essa mulher que não tinha condições de pagar aquela dívida, vai conseguir quitar aquele débito, e a Bíblia diz que ainda vai sobrar, para que ela e os seus filhos vivam do resto, daquilo que sobrou, porque Deus interviu, Deus agiu nessa história, mudou o quadro desta situação. Este milagre aqui tem algumas lições para a nossa vida, e sobre isso que eu quero falar com os irmãos aqui. Em primeiro lugar, a primeira lição que esse texto nos ensina, é que a última palavra na nossa vida, ela não vem das circunstâncias, ela não vem das crises, ela não vem dos problemas, das adversidades que nos cercam. A última palavra na vida de quem teme ao Senhor, de quem serve a Deus, ela sempre vem da parte do Senhor, ela sempre vem da boca de Deus. Quem olha para o cenário que essa mulher se encontra, para a crise que ela está vivendo, pelo olhar humano, parece que a história dela vai acabar do jeito que está, parece que não tem mais saída, parece que chegou ao fim. Quem olha para aquele quadro, onde o marido tinha morrido, ela não tem condições de pagar a dívida, o credor está querendo levar os seus filhos para serem escravos, quem olha para esta cena diz: a história dela acabou assim, é o fim. Pela ótica humana, chegou ao fim, é o ponto final. Porém, Deus resolve agir, intervir nessa situação, para mostrar que a última palavra vem dele, para mostrar que não é a crise, não são os problemas, não são as dificuldades que determinam o fim da nossa história, que colocam um ponto final na nossa vida. A última palavra na nossa vida, ela não vem do problema, ela não vem das crises, ela não vem da adversidade, ela não vem das circunstâncias que nos cercam, ela vem da boca do Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é aquele que tem a última palavra na nossa vida. Nosso Deus é aquele que age, que tem poder para agir quando as circunstâncias, quando as dificuldades olham e dizem acabou, quando alguém olha e diz não tem jeito, não tem saída. Deus ainda pode mudar a situação, Deus ainda pode reverter o quadro da história. É por isso que quando Deus mostra para Ezequiel o cenário daquele vale de ossos secos, lá no capítulo 37, e lhe pergunta: podem esses ossos reviver? A resposta de Ezequiel para Deus é: Senhor, tu sabes. Se fosse qualquer outra pessoa perguntando isso para Ezequiel, a resposta seria óbvia. Ezequiel diria: não tem jeito, não tem a menor condição, não tem a menor possibilidade. Mas como ele sabe que quem está falando com ele é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que é Ele quem dá a última palavra em qualquer situação, Ezequiel vai dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: se o Senhor disser que tem jeito, tem jeito. Se o Senhor disser que ainda tem solução, tem solução, porque a última palavra, ela vem do Deus Todo-Poderoso. Então, por pior que seja a circunstância, não se desespere, não perca a sua esperança, não deixe de crer. A última palavra, ela vem da boca de Deus. Quando Jesus está indo com Jairo em direção à sua casa, a Bíblia diz que vem alguém da casa de Jairo, olha para Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já morreu, acabou a história, não tem mais jeito, a menina já está morta. Porém a Bíblia diz que quando Jesus escuta aquilo, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Aleluia. Era Jesus dizendo: não importa a notícia que chegou de lá, dizendo que não tem jeito, que acabou. Eu estou dizendo para você, Jairo, que a última palavra é minha. Não temas, continua crendo, porque ela será salva. Aleluia. Nosso Deus é aquele que tem a última palavra. A última palavra na nossa vida não vem da enfermidade, não vem das circunstâncias, não vem do problema, da dificuldade, ela vem do Deus Todo-Poderoso.
poderoso, aleluia. Só termina a história quando Deus diz que terminou, quando Deus diz que acabou. É só Deus que tem o poder de colocar o ponto final na vida de alguém. A história dessa mulher parecia que iria se acabar dessa forma, mas Deus intervém para mostrar que Ele está no controle e que a história só termina quando Ele diz que acaba, quando Ele diz que terminou. A segunda lição que esse texto nos ensina é que as crises, elas revelam quem nós somos. As crises revelam onde está a nossa confiança, revela quem nós somos. Na hora da crise, na hora da dificuldade, essa mulher aqui se revela como alguém que conhece quem é o Deus que ela serve, quem é o Deus que o marido dela servia, porque diante desse cenário de extrema dificuldade, nesta crise que ela está enfrentando, você olha para este quadro e você não vê uma mulher desesperada, você não vê uma mulher sem perspectiva, você não vê uma mulher que está se lamentando, reclamando, perguntando para Deus o porquê daquela situação, dizendo que Deus a tinha abandonado, que Deus a tinha esquecido. Você não vai ver essa mulher diante deste cenário aqui como alguém que olha para essa circunstância e se entrega diante dela. Não, pelo contrário. Na hora da crise, na hora do problema, essa mulher se revela como alguém que conhece o Senhor, que confia no Senhor e que sabe que o Senhor é poderoso para mudar aquela situação. Por isso ela não se entrega, por isso ela não se desespera, por isso ela vai buscar ao Senhor na hora que a crise chega, na hora que o problema se estabelece na vida dela. A crise revela que esta mulher é uma mulher de fé, é uma mulher que teme a Deus, é uma mulher que conhece quem é o Deus que ela serve, porque tem muita gente que na hora da crise se revela como murmurador, tem muita gente que na hora da crise se revela como alguém que não tem fé suficiente para confiar, para acreditar que Deus é poderoso para mudar a situação. Os filhos de Israel eram assim, quando o Senhor os tira lá da terra do Egito, depois de enviar 10 pragas, depois deles verem o poder sobrenatural de Deus, a Bíblia diz que eles começam a peregrinar pelo deserto, mas daqui a pouco, quando eles se deparam diante da primeira crise, diante do primeiro obstáculo, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, aquela crise revela que aquele povo era murmurador, que aquele povo era reclamador. Diante daquela crise, eles olharam para Moisés e disseram: por que tu nos tirou do Egito para a gente morrer aqui? Não tinha sepultura suficiente lá no Egito, não? Lá pelo menos tinha comida para nós. Eles começam a murmurar, a reclamar diante da crise, diante do problema, diante da dificuldade, porque a crise ela revela aquilo que está por dentro, porque uma coisa é servir ao Senhor, adorar a Deus, estar na presença de Deus quando tudo vai bem e nos é favorável, mas na hora que a crise chega, que o problema vem, é que se revela verdadeiramente quem nós somos. Esta mulher aqui na hora da crise, ela se revela como alguém que conhece quem é o Deus que ela serve. É o Paulo e o Silas, que mesmo feridos, machucados, depois de terem sido humilhados diante de toda aquela população lá em Filipos, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles não estão murmurando nem reclamando, eles estão orando, cantando hinos de louvores a Deus, e os outros presos estão os ouvindo. É o Abacuque, que olha para todas as circunstâncias, que olha para todo o cenário desfavorável e tem a capacidade de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. A crise não pode ter o poder de abafar a minha fé, de sufocar a minha confiança em Deus, de fazer com que eu deixe de acreditar que Deus é poderoso para mudar a minha situação. Por pior que seja a crise, por pior que seja o problema, eu não posso me entregar a ela. Eu preciso continuar crendo e confiando que o Deus que eu sirvo é poderoso, está no controle da minha vida e pode agir ao meu favor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A primeira lição desse texto é que a última palavra, ela não vem da crise, do problema, das circunstâncias, mas do Senhor. Segunda lição é que as crises revelam quem nós somos. Essa mulher no momento da crise se revela como alguém que conhece quem é o Deus que ela serve, que confia verdadeiramente no Senhor. Em terceiro lugar, a terceira lição que esse texto nos ensina é que esta mulher na hora da crise,
na hora do problema, ela sabe aonde buscar ajuda, ela sabe a quem recorrer, ela sabe aonde ir, embora ela não soubesse o que fazer para resolver aquele problema, porque ela não tem dinheiro, ela não sabe como vai fazer para sair daquela situação, mas ela sabe aonde ir, ela sabe aonde buscar ajuda, ela sabe a quem recorrer. Eu sei que tem momentos, algumas circunstâncias, algumas situações que a gente fica sem saber o que fazer, mas diante desses momentos, embora nós não saibamos o que fazer, a gente precisa saber aonde ir, a gente precisa saber a quem recorrer, aonde buscar ajuda, porque isso faz toda a diferença na hora da crise e da dificuldade. Essa mulher não vai para a casa das vizinhas, essa mulher não vai buscar ajuda em quem não pode ajudá-la, em quem não pode resolver o problema, ela vai diretamente naquele que é o representante de Deus em Israel, porque ela sabe que diante daquela situação, só Deus pode ajudá-la, só o Senhor pode fazer alguma coisa por ela. Irmãos, tem momentos na vida, tem circunstâncias que diante delas todo o nosso recurso humano é inútil, toda a nossa força, nossa influência, nossa amizade, nossa família, tudo que a gente tem diante de alguns cenários não é nada, é inútil. Tem coisas que é só o Senhor que pode fazer, tem situações que se Deus não agir, se Deus não intervir, a situação não muda, o negócio não acontece. E diante dessas circunstâncias adversas, desta forma, não adianta a gente recorrer a A, não adianta a gente recorrer a B, não adianta a gente buscar socorro em quem não pode nos ajudar. Nós precisamos levar essas crises, esses problemas, essas impossibilidades diante do Senhor, porque Ele é aquele que pode mudar a situação, Ele é aquele que pode resolver o problema, por pior que seja, porque tem coisa que foge do nosso controle, mas jamais foge do controle de Deus. Tem coisa que é impossível para nós, mas para Ele nada é impossível. Então, lugar da gente chorar, lugar da gente contar nossas aflições, lugar da gente desabafar, lugar da gente derramar a nossa alma, é aos pés do Senhor, é diante do altar, é aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que vê em secreto, e o teu pai que vê te recompensará. Aleluia. Então, quando nós levamos ao Senhor aquilo que nós precisamos, nós temos a certeza que Ele tem resposta, que Ele tem socorro, que Ele é aquele que pode nos ajudar. É a Maria que, quando o vinho acaba, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, naquele casamento em Caná da Galileia, ela não vai falar com a noiva, ela não vai falar com o noivo, ela não vai falar com o mestre Sala, ela não vai falar com ninguém ali naquela festa, porque ela sabe que só tem um ali que pode resolver aquele problema, só tem um ali que pode transformar água em vinho, é Jesus. Então ela vai falar com quem ela sabe que pode resolver aquela situação. Essa noite você está no lugar certo, essa noite você está na presença da pessoa certa, porque o Cristo que está aqui é aquele que é poderoso para fazer o que mais ninguém tem poder para realizar na sua vida. Para Ele você pode contar aquilo que você precisa, porque Ele tem poder para mudar esta situação. Aleluia, glória a Deus. Esta mulher vai ao lugar certo, essa mulher busca ajuda no lugar certo, ela sabe aonde ir, ela chega diante do profeta e ela declara para ele a situação. E ela mostra que o seu marido morre, mas tinha deixado uma história, um legado. Ela diz: meu marido, teu servo morreu, mas sabes que teu servo temia ao Senhor. Ele era teu servo, ele era temente a Deus, era servo de Deus, era meu marido, e ele morreu, deixou esta dívida e o credor está na porta, para levar os meus filhos para serem escravos. Porém ela está dizendo: eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu quero saber o que é que Deus tem para me dizer, qual é a orientação que o Senhor vai me dar diante desta crise, deste cenário, porque essa família era uma família temente a Deus, uma família que servia ao Senhor, mas mesmo assim está enfrentando um momento de crise, um momento de dificuldade, porque servir a Deus, ser temente ao Senhor, não nos isenta das crises, não nos isenta dos problemas. Porém esta mulher sabe que o mesmo Deus que permitiu a crise chegar, é o Deus que não vai desampará-la em meio à crise, é o Deus que não vai deixá-la só. Então ela está dizendo para eles: eu sei que Deus permitiu esse problema com algum propósito, Deus permitiu esse problema, mas eu sei que Ele não vai me desamparar, não vai me deixar só em meio a essa situação que Ele permitiu sobrevir contra a minha vida. E aí ela olha para o profeta, conta a situação, e Eliseu olha para ela e diz assim: que te hei eu de fazer? Quando Eliseu está dizendo isso para ela, Eliseu está revelando a sua limitação humana,
porque como homem ele também não pode fazer nada por ela, como homem ele também não tem poder para resolver aquela situação. E se ela tivesse ido até ali, depositando sua expectativa toda apenas em Eliseu, ela sairia dali frustrada, porque Eliseu também é limitado, também é homem, embora fosse profeta, homem de Deus, não deixava de ser homem. Então como homem ele não pode fazer nada por ela, mas o Deus de Eliseu tem poder para agir, tem poder para mudar aquela situação. Então ele diz: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. Quando Eliseu está perguntando isso para esta mulher, esse texto está nos revelando outra lição, porque quando Eliseu faz esta pergunta, essa mulher responde para ele dizendo: tua serva não tem nada. Aí parece que ela lembra, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Primeiro ela diz que não tem nada, senão essa botija com um pouquinho só de azeite. Em outras palavras, ela está dizendo assim: olha, Eliseu, o que eu tenho lá em casa é muito pouco, é insignificante, é pequeno demais, diante da dívida que eu tenho. O que eu tenho lá em casa é inútil, é o mesmo que nada. Só que aí Eliseu vai olhar para ela e vai fazer ela entender que aquilo que para ela era pouco, aquilo que para ela era insignificante, aquilo que para ela não era nada, para Deus era o suficiente para fazer o milagre acontecer na vida dela. E essa é a quarta lição, porque quem foi que disse para nós que Deus precisa que a gente tenha muito para que Ele possa fazer algo grande acontecer na nossa vida? Deus não precisa que eu tenha muito, Deus não precisa que eu possa fazer muito, Deus não precisa daquilo que eu tenho para poder fazer algo acontecer na minha história, na minha vida. Deus às vezes até prefere agir naquilo que é pouco, naquilo que é pequeno, para que quando algo grande aconteça, o nome dele seja glorificado, e eu não bata no peito dizendo: eu consegui porque eu sou bom, eu consegui porque eu tinha capacidade, eu consegui por causa do meu recurso. Então quando é a partir de algo que aos olhos humanos é insignificante, todos têm que olhar e dizer: foi o Senhor que fez, foi Deus que deu, e aí é o nome do Senhor que é glorificado. Então Eliseu está fazendo essa mulher compreender que o Senhor não precisa que ela tenha muita coisa, que ela tenha muito. O Senhor só precisa que ela se disponibilize a usar aquele pouquinho que ela tem. Ele está dizendo: minha filha, é através desse pouquinho de azeite mesmo que Deus vai fazer algo grande acontecer na sua vida. Eliseu está fazendo a mentalidade desta mulher ser mudada, com que o foco da visão dela mude. Por quê? Porque ela está tão preocupada com aquilo que falta para ela, que ela esquece que aquilo que ela tem é a fonte, é o suficiente, é de onde Deus pode fazer aquilo que ela precisa. Mas enquanto ela está preocupada com o que falta, com o que ela não tem, ela não usa aquilo que ela tem, e o milagre não acontece. Porque às vezes é assim na nossa vida, a gente supervaloriza o que nos falta, a gente se preocupa muito com o que a gente não tem, e enquanto a gente está preocupado com o que a gente não tem, enquanto a gente está olhando para aquilo que nos falta, a gente se esquece que o Senhor já nos deu alguma coisa, que a gente já tem algo, que a gente pode usar, e que através disso Deus é capaz de fazer algo grande acontecer na nossa vida. Enquanto a gente está olhando dizendo: se eu tivesse tal condição, se eu tivesse tal lugar, se eu tivesse nascido em tal família, se eu tivesse tal oportunidade, se fulano me indicasse, se tal porta abrisse, enquanto eu estou preocupado com aquilo que eu não tenho, eu me esqueço que já tem algo que o Senhor me confiou, que o Senhor me deu, que por mais que seja pequeno e insignificante aos meus olhos, pode ser a partir disso que Deus pode fazer algo grande acontecer na minha história. Foi isso que aconteceu com o cego de Jericó. Aquele cego, quando ele ouve que Jesus está passando à beira do caminho, a Bíblia diz que ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aquele cego está fazendo? Ele está usando o que ele tem, ele está fazendo o que ele pode. Ele é cego, ele não pode ver Jesus, ele não pode ir onde Jesus está, ele não pode chegar perto de Jesus. Ele é cego, mas eu imagino ele pensando assim: eu sou cego, mas eu não sou mudo, eu posso fazer alguma coisa, eu não posso ver ele, mas eu vou dar um jeito de chamar a atenção dele. Então ele resolve usar o que ele tem, ele resolve fazer o que ele pode, ele abre a boca e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí quando ele usa o que ele tem, Jesus faz aquilo que ele precisa. Quando ele faz aquilo que ele pode fazer, Jesus para, chama ele e faz o que ninguém tinha poder de fazer na história dele. Porque é assim, quando a gente faz o que a gente pode, Deus é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer na nossa vida. Quando a gente usa o que a gente tem, Deus é poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos. Aleluia! Deus não precisa que nós tenhamos muito, Ele precisa apenas que a gente se disponibilize a usar aquilo que aos nossos olhos às vezes é pouco, é pequeno. É aquele menino que tem 5 pães e 2 peixinhos só naquela primeira multiplicação de peixes e pães. A Bíblia diz que o dia vai ficando tarde, depois que Jesus está pregando,
E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele: mestre, manda a multidão embora, porque o dia está escurecendo, eles estão com fome, para que eles possam ir pelas aldeias e comprar comida. E Jesus disse: não, deem vocês de comer para essa multidão. Quando Jesus fala isso, os discípulos dizem: Senhor, leva uma mão, mas desde que tivesse uma padaria aqui, não dava para dar comida para esse tanto de gente. Desde que a gente tivesse aqui 200 dinheiro, não tinha condições, porque é muita gente, são mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Aí Jesus olhou e perguntou: o que vocês têm aí? Aí a Bíblia diz que André se apresenta, olha para Jesus e diz: a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes. E aí João, quando fala sobre esse milagre no capítulo 6, ele vai dizer que o discípulo diz: nós temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tão grande multidão? O que é isso para tanta gente? Em outras palavras, o que ele está dizendo é a mesma coisa que essa mulher. Ela está olhando e dizendo assim: eu só tenho uma botijinha com um pouquinho de azeite, o que eu tenho não é nada, o que eu tenho é pequeno, o que eu tenho é insignificante. O discípulo está dizendo a mesma coisa: é só 5 pães e 2 peixes, não dá para ninguém, a multidão é muito grande, isso aqui não é nada diante dessa multidão. Para ele não era nada, para Jesus era o suficiente. Quando colocou os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, ele levantou os pães para o céu, deu graças, partiu, e aconteceram 3 coisas. A Bíblia diz que naquele dia todo mundo comeu, ficou satisfeito, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Aleluia! Porque aquilo que às vezes para mim é pouco, é pequeno, é insignificante, Deus pode fazer algo grande e extraordinário acontecer. Aleluia! Então, ao invés de nós ficarmos preocupados com aquilo que nós não temos, com aquilo que nos falta, o Senhor está nos chamando a nos disponibilizarmos, a nos levantarmos, a usarmos aquilo que a gente tem, a fazermos aquilo que a gente pode fazer, porque Ele é poderoso para, através disso, trabalhar e fazer coisas grandes acontecerem na nossa vida. O profeta diz: minha filha, isso aí é pouquinho, mas é o suficiente. Deus pode fazer algo grande acontecer, através desse pouquinho de azeite que você tem. Vai, pede vasilhas emprestadas a todas as suas vizinhas, vasilhas vazias, não poucas, pede muitas vasilhas, usa a fé, pede muitas vasilhas. E aí a Bíblia diz que ele dá orientação: depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquelas que estiverem cheias. Esta é a orientação que o profeta dá, é a orientação de Deus para ela. Aí o verso que nós lemos, que é o 5, diz que ela partiu pois dele, e ela foi exatamente fazer aquilo que ele tinha falado. Esse texto aqui, esse verso, nos ensina que esta mulher recebe de Deus essa orientação, através do profeta, e ela parte dele e vai exatamente fazer aquilo que lhe foi orientado, aquilo que lhe foi ordenado. Queridos, isso é uma lição linda desse texto. A gente precisa entender que toda provisão, toda solução de Deus para a nossa vida, ela sempre virá acompanhada de uma orientação. O Senhor sempre vai nos dar uma orientação, vai nos mostrar o caminho, vai nos dar alguma direção para que aquilo que nós precisamos aconteça, para que o milagre, para que o sobrenatural, o extraordinário aconteça na nossa vida. O Senhor sempre vai nos dar uma direção, uma orientação, e quando a gente resolve seguir esta orientação, ouvir a voz do Senhor e andar na direção que Ele nos orienta, este é o caminho para nós vivermos o milagre, para nós vermos o impossível acontecer na nossa vida. A ordem que Deus está dando através de Eliseu para esta mulher, é uma ordem que aos olhos humanos não tem muita lógica. Olha o que Deus está mandando ela fazer. Essa mulher não tem nada em casa, só aquela botija com um pouquinho de azeite. Ele está mandando ela pedir vasilhas emprestadas, e dizendo que aquele pouquinho de azeite vai encher todas aquelas vasilhas. Pela lógica, pela ótica humana, não tem nenhuma normalidade nisso, não é algo que seja lógico. Ela teria todos os motivos para olhar para Eliseu e questionar, e perguntar como ia ser, mas o texto diz que em momento nenhum ela questiona, ela ouve e parte, ela ouve e vai fazer conforme a orientação. Queridos, quando Deus dá a direção, depende de nós tomarmos a atitude de seguir, de obedecer a orientação de Deus, para que o milagre aconteça, para que o impossível se torne realidade na nossa história. Às vezes o nosso problema é porque o Senhor nos fala e a gente quer questionar, a gente quer agir da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. O Senhor nos manda ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. O Senhor nos manda
ficar, a gente quer ir. O Senhor manda a gente esperar, a gente quer agir precipitadamente. Quando a gente não age debaixo da orientação, o milagre não acontece, a bênção não chega. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor, e ao invés de questionar, a gente resolve seguir a orientação dele para a nossa vida, esse é o caminho para que nós possamos viver aquilo que ele tem reservado para nós. Eu sei que na maioria das vezes as ordens que Deus nos dá são como essas aqui, parecem loucura. Às vezes o Senhor nos manda fazer algumas coisas que pela ótica humana a gente fica questionando, como é que vai ser isso? Será que esse negócio vai dar certo? Mas é por isso que Paulo diz que a gente não vive por vista, nós vivemos pela fé. Viver pela fé é isso, quando eu não estou vendo, quando eu não estou entendendo, quando eu não tenho nenhuma garantia humana, mas mesmo assim eu resolvo confiar na palavra que foi liberada, porque eu sei que quem fala não mente, porque eu sei que o Deus que falou é fiel e vela pela sua palavra para cumpri-la, aleluia. Então quando o Senhor lhe der uma orientação, haja debaixo dessa direção, siga neste caminho que foi orientado por Deus, porque é neste caminho que você viverá os milagres de Deus para a sua vida, aleluia. Quando o Senhor encontrou com Pedro na beira do mar da Galileia, Pedro tinha trabalhado a noite toda, não tinha pescado nada aquele dia. Jesus entrou no barco dele, pregou, depois terminou de pregar, Jesus deu uma ordem, antes de fazer o milagre, antes de enviar a provisão que Pedro precisava, o Senhor deu uma orientação: faz o mar alto e lança tuas redes para pescar. O Senhor dá a orientação, agora é Pedro que tem que dar ouvidos ou não, Pedro que escolhe se vai seguir ou não a orientação. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, a gente está cansado, eu entendo de maré, eu entendo de lua, eu sei qual é a melhor hora para pescar, esse aqui não é a melhor hora. Pedro tinha todos os motivos para ter questionado, mas não é isso que ele faz. Quando o Senhor manda, ele diz: nós estamos cansados, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas se o Senhor está falando, a gente vai. Se o Senhor está mandando, a gente vai obedecer. Sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Quando ele foi, que ele lançou a rede, foi tanto peixe que no barco dele não coube. Ele teve que chamar Tiago e João para trazer outro barco, e a Bíblia diz que encheram os dois e quase afundaram, de tão grande que foi o milagre aquele dia, aleluia. Porque quando eu resolvo ouvir a voz do Senhor e obedecer e seguir a orientação, eu estou no caminho para viver o sobrenatural de Deus na minha história. Tem um texto que eu acho extraordinário sobre isso, que é aquele texto de 1 Reis capítulo 17, quando Deus manda Elias lá para Sarepta e diz para ele que tinha preparado uma viúva para cuidar dele. Elias chega lá, aquela mulher está na porta da cidade pegando uns pedaços de lenha para ela fazer um bolo pequeno para ele, para o filho dela comer e morrer, porque ela não tem mais esperança nenhuma, não tem mais nenhuma perspectiva de futuro. A fome está assolando a terra, ela está ali pegando aqueles pedaços de lenha. Elias chega e pede um copo d'água para ela, ela vai buscar. Quando ela está indo, ele chama ela de volta e diz para ela assim: traz também um bolo pequeno para mim. Ela olha para Elias e diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija, e eu estou pegando esse pedaço de lenha aqui para me fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois seja o que Deus quiser, não tem mais expectativa nenhuma. Elias ouve aquilo que ela fala e diz para ela assim: vai e faz como tu dissestes, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não vai acabar, da botija o azeite não vai faltar, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Elias dá para ela uma orientação, libera a palavra, mostra para ela o caminho, cabe a ela ouvir ou não, cabe a ela seguir ou não a direção que é dada por Deus. E cá para nós, irmãos, ela tem todos os motivos do mundo para não fazer, porque como é que ela vai tirar da boca do menino para dar para o profeta? É o último, ela só tem um pouquinho em casa, ela tem inúmeros questionamentos para fazer com Elias. Ela poderia ter olhado para Elias e ter dito assim: Elias, eu acho que tu esqueceu de quem é a culpa da chuva, eu acho que tu esqueceu quem foi que chegou lá diante de Acabe, disse que não ia chover, e agora a gente está nessa prova terrível aqui, não tem como te ajudar, eu sinto muito. Ela tinha todas as razões para não seguir a orientação, porém a Bíblia diz que ela não questiona. O texto vai dizer que ela foi e fez segundo a palavra do homem de Deus. Sabe como é que o texto termina? O texto termina dizendo que da panela a farinha não faltou, da botija o azeite não acabou, aleluia, até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra. Irmãos, o que o texto está nos dizendo? Em Israel ficaram 3 anos e meio sem chover, 3 anos e 6 meses sem cair nem orvalho do céu. Eu não sei nesse período de 3 anos e meio quando foi que Elias chegou na casa dessa mulher, mas depois que ele chegou lá, até o dia que voltou a chover, nunca mais faltou farinha na panela nem azeite na botija. Todo dia ela tirava farinha da panela e a farinha não acabava, todo dia ela tirava azeite da botija e o azeite não acabava, porque ela estava debaixo de uma orientação, de uma direção, de uma palavra, e a provisão de Deus estava sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor
Senhor trouxe você aqui essa noite, porque essa noite que Ele vai te dar uma estratégia, uma orientação, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar sabedoria para como agir, como fazer. E se você der ouvidos à voz do Senhor, se prepare para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. É nesse caminho que o impossível vai acontecer, que o sobrenatural vai acontecer, que Deus fará maravilhas na sua história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ela segue a orientação. O que acontece? Ela chega em casa, pega as vasilhas emprestadas, entra, fecha a porta e espalha aquelas vasilhas dentro de casa. Toda vez que eu leio esse texto eu fico imaginando a cena. Casa daquela mulher cheia de vasos, ela e os 2 filhos. Ela pega aquela botijinha com um pouquinho de azeite só. O menino traz o primeiro vaso, ela coloca, enche o primeiro vaso, o outro filho pega aquele vaso, coloca a parte, enquanto isso o outro filho já está trazendo o segundo vaso. Ela coloca, e a botija enche também, o azeite enche também aquele segundo vaso. Daqui a pouco o menino traz mais um e vai enchendo todos aqueles vasos, e aquela mulher vai contemplando diante dos olhos dela aquele milagre, o sobrenatural acontecendo. Aquela botijinha não para de jorrar, tem azeite jorrando daquela botija, e os vasos vão passando, e vão todos sendo cheios ali, diante dos olhos dela e dos seus filhos. Daqui a pouco, ela olha para o menino assim: meu filho, traz mais um vaso aí. Aí ele diz: mãe, não tem mais vaso nenhum. Aí a Bíblia diz: então, o azeite parou. Quando aquela mulher olha para aquele menino e diz para ele: traz mais um vaso. Ele diz: não tem mais vaso nenhum. Ele está dizendo: um vaso, acabaram-se os vasos, não tem mais nenhum vaso. Aí a Bíblia diz: então o azeite parou. Mas perceba que a linguagem utilizada aqui é diferente dos vasos e do azeite. Os vasos, o texto diz que acabaram, que não tinha mais vaso nenhum, mas o azeite não. O azeite, a Bíblia diz, não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que então o azeite parou. Parou por quê? Parou porque não tinham mais vasos para serem cheios. Porque enquanto tinham vasos ali para serem cheios, tinha azeite jorrando, tinha azeite sendo derramado. Por quê? Porque a fonte de onde aquele azeite vinha, irmãos, não era aquela botijinha. A fonte de onde aquele azeite vinha era o céu, era a fonte de Deus. E a fonte de Deus, ela é inesgotável. A fonte de Deus, ela não se acaba. Se tivesse vaso lá naquela casa vazio até hoje, ainda tinha azeite jorrando, porque a fonte de Deus não cessa. A fonte de Deus é inesgotável. Eu vim aqui essa noite lhe dizer, com essa mensagem simples, que é dessa fonte que pode jorrar aquilo que a sua família precisa, que a sua casa precisa. É dessa fonte que vai jorrar aquilo que você necessita, porque a fonte dos céus, ela jamais deixa de jorrar, ela é inesgotável. Dela pode vir a cura, pode vir a libertação, pode vir o milagre, pode vir a provisão, pode vir tudo aquilo que você precisa, porque a fonte dos céus é inesgotável. E é essa fonte que está jorrando sobre nós aqui essa noite, e é poderosa para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Você recebe essa palavra? Pode adorar ao Senhor, pode aplaudir a Ele, porque Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. O azeite parou. Parou quando os vasos acabaram. Aí o texto diz que esta mulher, para a gente orar, vai até o profeta, porque ela é grata, ela se lembra de quem a ajudou naquele momento. Ela volta lá para dizer para Eliseu o que tinha acontecido, o milagre que o Senhor tinha realizado. E quando ela chega lá, Eliseu diz para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vão viver daquilo que sobrar. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Este milagre aqui, queridos, é um milagre de provisão. É um milagre de suprimento de necessidades para esta família que aparentemente se acabaria desta forma. Os filhos seriam levados escravos, mas agora essa mulher consegue pagar essa dívida, olhar para aquele credor e dizer: nunca mais você precisa voltar aqui em casa, a dívida está paga. E ainda sobra para ela e para os filhos dela viverem, desfrutando daquela provisão que o Senhor tinha enviado sobre ela e a sua casa. Provisão é Deus suprindo as nossas necessidades. Provisão é Deus não deixando faltar aquilo que a gente precisa. Isso é providência, isso é provisão. Provisão não é Deus nos dar tudo que a gente quer. Nem sempre o Senhor vai nos dar tudo que a gente quer,
mas Ele jamais vai deixar faltar aquilo que a gente precisa. Isso é providência, é o Senhor suprindo as nossas necessidades, é o Senhor enviando aquilo que nós precisamos. Paulo disse em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, é poderoso para suprir todas as vossas necessidades, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus é poderoso. Eu não sei qual é a sua necessidade essa noite, eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu sei que o nosso Deus, o Deus que está aqui, é o Deus da provisão, é o Deus que é poderoso para fazer jorrar aquilo que você precisa, é o Deus que é poderoso para trazer existência aquilo que não existe, é o Deus que é poderoso para enviar e suprir todas as suas necessidades nesse lugar. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite e falar com Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar nessa quinta-feira especial, nessa quinta-feira que Deus marcou um encontro conosco aqui, para te dizer: não se desespere, continue crendo, Ele está no controle da sua vida, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai fazer jorrar aquilo que você precisa, porque Ele está cuidando de você, da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Aleluia. Comece a orar aí agora, comece a falar com o Senhor aí agora, comece a apresentar a Deus a sua vida, os seus propósitos, comece a apresentar a Deus aquilo que você trouxe como necessidade para esta quinta-feira, porque Ele está aqui, está te ouvindo. Aleluia. Você está no lugar certo, diante dele você pode se derramar, diante dele você pode contar aquilo que te aflige, porque Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus poderoso, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Pai, eu quero orar agora com os teus filhos e as tuas filhas. Eu quero unir a minha fé com a fé da tua igreja nesta noite, porque a tua palavra garante que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nós queremos concordar, ó Pai, com a bênção, com a vitória, com a provisão sobre a vida dos teus filhos. Vai aonde eu não posso ir essa noite, entra onde o homem não pode entrar nessa hora. Visita cada lar, cada vida, cada família aqui neste lugar. Visita, Senhor, também aqueles que não estão presentes aqui, mas estão sendo alcançados por essa transmissão. Vai, Senhor, agora de encontro a cada necessidade. Faz jorrar, Senhor, do céu. Faz jorrar, Senhor, da fonte inesgotável do Senhor sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite. Envia a provisão, abre as portas, repreende todo mal, toda fúria do adversário, Senhor, que Senhor, todo projeto maligno, ó Deus, porque os credores aqui representam o diabo, Senhor, aqueles que querem destruir a família, que querem escravizar aqueles que nós amamos, que todo projeto do adversário contra as famílias aqui caiam por terra, Senhor, seja repreendido, e que a tua bênção, Senhor, alcance os teus filhos, para que eles possam, Senhor, desfrutar e testemunhar das tuas grandezas. Eu abençoo a tua igreja essa noite, pelo poder da tua palavra, e profetizo a tua bênção e a vitória sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas para o Senhor aí, glorificar a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, sejam dados ao nosso Deus, aleluia.